Espere! Pare! O grito cortou através do baixo ronco de motores na garagem subterrânea. Era uma voz de criança, mais afiada que qualquer tiro. O coração de Mateu Duca estremeceu. Mateu, um homem alto com cabelo grisalho ferro e um terno impecavelmente ajustado, estava mais acostumado a inspirar medo do que senti-lo. Mas agora mesmo seu pulso estava lá acelerado. Um sapato de couro polido pairou em meio passo enquanto ele girava em direção ao som. O ar rire de gasolina e poeira de concreto sob as luzes de néon. Mas de repente tudo cheirava a perigo. Seus guarda-costas congelaram, mãos tremelicando perto de pistolas em coldres. 3 SUVs pretos funcionavam em marcha lenta em fila, prontos para escoltar o mais temido chefe da máfia na cidade para sua reunião matinal. Tudo era rotina até agora. Mateu Duca sobrevivera por mais de 20 anos, mantendo sua vida previsível e segura. O lendário chefão da máfia dirigia seu império com rotina meticulosa porque a imprevisibilidade geralmente significava morte em seu mundo. Uma menininha não mais velha que 7 estava no fundo da rampa que descia da rua. Ela estava descalça, ofegante, seu cabelo castanho soltando-se de um rabo de cavalo. Um rasgo em seu vestido manchado de lama agitava-se enquanto ela tremia. Medo brilhava em seus grandes olhos verdes. Mas havia determinação também. Ela havia irrompido em um covil de leões com nada além de um grito. O braço direito de Mateu, Bruno, recuperou-se primeiro. Ele deu um passo à frente, erguendo sua pistola na intrusa. Alto! Ele latiu, voz ecoando. Os outros guardas abriram-se em leque. 10 armas treinadas agora apontadas para esta única menininha. Seus dedos pairavam nos gatilhos. Neste mundo, hesitação significava morte. Mateu ergueu uma mão bruscamente. Não atirem, ele ordenou. Sua voz estava calma, mas carregava uma aresta que cortava a tensão. Ele encarou a menina bloqueando o caminho para seu carro. Por uma fração de segundo, ele se perguntou se isso era algum tipo de truque, um desvio. Seus olhos escuros escanearam as sombras por qualquer sinal de uma emboscada. Nada. Apenas esta criança tremendo e o eco trovejante de seu próprio pulso. Por favor, a menina ofegou o peito arfando. Não ligue seu carro. Você não pode. Não é seguro. Seu apelo pairou no ar frio. Bruno estreitou os olhos pelas miras da arma. Quem te enviou? Ele rosnou firme e baixo. Para ele, tudo inesperado era uma ameaça. Especialmente algo inesperado em uma garagem segura que deveria ter sido impossível de violar. Mateu deu um passo à frente lentamente, erguendo uma mão para abaixar a arma de Bruno. Ele notou como a menina recuou com o movimento, mas manteve sua posição. A pura coragem que deve ter sido necessária para correr aqui sozinha. Ou ela estava dizendo a verdade, ou esta era uma performance digna de um Oscar. Está tudo bem, Piccolina, Mateu disse, usando o termo italiano suavemente. Está tudo bem, pequena. Ele manteve seu tom medido, quase gentil, um forte contraste com os homens mortais ao redor deles. Diga-me por quê. Por que não deveríamos ligar os carros? A menina engoliu em seco. Por um momento sua resolução vacilou, como se só agora, percebendo que uma dúzia de armas estavam apontadas para sua pequena estrutura. Mas ela cerrou seus pequenos punhos. Ela forçou as palavras a sair em um ímpeto. Tem algo sob seu carro, senhor. Algo ruim. Eu ouvi tic-tacar. Um calafrio percorreu as veias de Mateu. Tic-tac. O tempo pareceu desacelerar. O olhar de Mateu saltou da menina para seu SUV principal, seu elegante Mercedes preto. Debaixo dele, Bruno já estava se movendo. Ele se agachou e andou como o pato para frente. Entre o carro de Mateu e o próximo, pistola ainda em uma mão, com a outra mão, ele puxou uma lanterna de seu cinto e apontou o feixe para baixo do chassi. O chão de concreto brilhou, escorregadio e molhado da chuva da manhã, rastreada pelos pneus. A luz de Bruno dançou nas sombras. Mateu prendeu a respiração. Atrás dele,
Outro guarda praguejou baixinho em italiano. Então Bruno congelou. O halo da lanterna pousou em uma forma metálica afixada ao chassi, bem abaixo de onde Matteo estaria sentado. Uma forma com fios e uma pequena luz vermelha piscando. Madonna Santa! Bruno ofegou, voz de repente seca. Santa Mãe de Deus! Matteo não precisou de mais confirmação. Seu sangue gelou, mas sua mente focou. Uma bomba! Havia uma bomba sob seu carro. Todos para trás. Matteo rugiu, já avançando para puxar a menina para fora do perigo. Sua jaqueta de terno cara esvoaçou enquanto ele se movia mais rápido que um executivo de metade de sua idade. Guardas se espalharam, gritando em rádios, correndo para as rampas de saída e padrões de evacuação praticados. Bruno saltou para trás, olhos arregalados. Está tic-tac. O temporizador está correndo, ele gritou, confirmando o aviso da menininha com pânico, atingindo a voz de um homem que raramente sentia medo. Matteo alcançou a menina e a pegou em seus braços sem desacelerar. Segure-se em mim, ele disse, voz tensa. A criança agarrou seu pescoço, pequenos dedos cavando. Ele podia sentir o coração dela batendo contra seu peito. Ou era o seu próprio coração? Ele não conseguia dizer. Pneus cantaram enquanto parte da equipe de segurança saiu no SUV de apoio, gritando alarmes para liberar a área. Outro par de guardas correu para acionar o interruptor de bloqueio de emergência. Alarmes começaram a tocar. Uma sirene uivante e luzes vermelhas piscando lavando a garagem escura. Matteo correu, a menina em seus braços, Bruno ao seu lado. A adrenalina transformou segundos em melaço. Eles tinham que alcançar a distância mínima segura. Atrás do pilar de concreto na extremidade, bum! A explosão atrás deles foi ensurdecedora. Um flash de calor e força levantou Matteo de seus pés e atirou ele e Bruno para a frente como bonecos de pano. Ele se torceu no ar, envolvendo seu corpo em torno da menininha para protegê-la enquanto eles batiam no chão duro. Um estrondo de pressão seguiu, e então o mundo se encheu com o som de vidro quebrado e detritos chovendo. Por um batimento cardíaco, Matteo não conseguiu ouvir nada além de um uivo agudo. Poeira e fumaça ondularam. A dor atingiu seu ombro onde ele havia caído, mas ele a reprimiu. Ele desenrolou os braços da criança, pressionada contra seu peito. Corpo pequeno, ainda quente e vivo. Ela estava choramingando suavemente, atordoada, mas consciente. Os ouvidos de Matteo gradualmente captaram o caos ao redor deles. Gemidos, gritos distantes, o estalo de chamas. Bruno tossiu horarsamente a alguns metros de distância. Ele já estava se levantando. Um lado de seu rosto sujo de terra, arma de alguma forma ainda na mão. Os restos do SUV principal queimavam. Uma carcaça preta retorcida cuspindo chamas e fumaça. O carro de luxo à prova de balas de Matteo era agora um destroço carbonizado. Se eles tivessem entrado mesmo segundos depois, Matteo se ajoelhou, ainda segurando a menininha protetoramente. Seus músculos gritaram em protesto, mas fúria e alívio duelaram em seu peito. Aquela bomba o teria matado. Matado qualquer um no veículo, e provavelmente o comboio atrás também. A menina salvou minha vida. A realidade disso o atingiu como uma segunda onda de choque. Se esta criança assustada não tivesse enfrentado uma garagem cheia de mafiosos armados para gritar um aviso, ele não seria nada além de carne queimada e memórias agora. Ele a colocou suavemente no chão. Ela cambaleou em seus pés, tossindo da fumaça acre. Matteo removeu sua jaqueta de terno, apesar da poeira rodopiante, e cuidadosamente a derrapou sobre os ombros dela. O fino tecido cinza carvão quase engoliu sua pequena estrutura. Seus pés descalços sangravam de cortes. Ela deve ter corrido sobre concreto quebrado ou vidro antes mesmo de alcançá-los.
E ainda assim ela correu direto para o perigo para salvar um estranho. Por quê? Bruno perseguiu o carro fumegante, latindo ordens para alguns guardas que haviam escapado da explosão, em sua maioria ilesos. Verifiquem por quaisquer dispositivos secundários e alguém fique de olho nas saídas agora. Sua precisão militar colocou todos em ação. Homens se moveram com propósito apesar do choque, assegurando a área, escaneando por quaisquer outras ameaças que pudessem estar à espreita na fumaça. Matel repousou uma mão no ombro da menina. Ela recuou com o toque, então olhou para ele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e fuligem manchava suas bochechas pálidas. Mas ela cerrou a mandíbula bravamente. Você fez bem, Mateu disse baixinho, para que só ela pudesse ouvir. O mais fraco tremor percorreu sua voz, um efeito posterior da adrenalina e da enormidade do que acabara de acontecer. Você foi muito, muito corajosa. Ela salvou sua vida. Uma menininha cujo nome ele nem sabia. Mateu percebeu que estava olhando nos olhos dela e algo neles puxou uma memória há muito enterrada. Um eco de um rosto de anos atrás. Ele abriu a boca para perguntar o nome dela. Chefe! Bruno gritou de perto dos destroços. Encontramos algo. Mateu desviou o olhar da criança. Ele a ajudou a sentar-se contra um pilar de concreto fora do perigo imediato, então caminhou em direção a Bruno. Pedaços de vidro rangeram sob seus sapatos de couro italianos, enquanto ele se aproximava do veículo destruído. O calor do fogo esquentava um lado de seu rosto. Bruno apontou com o cano de sua pistola para um pequeno dispositivo deitado no chão, em meio aos detritos espalhados. Era um telefone celular, ou o que restava dele. A tela estava estilhaçada, a carcaça enegrecida, mas estava intacta o suficiente para reconhecer um telefone descartável. Bruno disse sombriamente. Provavelmente o detonador conectado à bomba de alguma forma. Pode ter falhado em acionar remotamente, então eles definiram um temporizador como backup. Covardes! Mattel pegou o telefone arruinado com um lenço, sua mandíbula tensa. Este era um telefone descartável barato comumente usado por traficantes de rua e assassinos de aluguel. Mas algo colado na parte de trás chamou sua atenção. Um minúsculo retângulo de plástico não maior que um pendrive. Um cartão de memória SD. As bordas da visão de Mattel pulsaram com raiva. Quem plantou esta bomba não havia apenas tentado matá-lo. Eles deixaram uma mensagem. Talvez um vídeo ou nota neste cartão. Ou pior, poderia ser um cartão de visita destinado a provocá-lo com o conhecimento de quem estava por trás disso. Ele entregou o telefone e o cartão a Bruno. Leve isso para ele. Veja se algo pode ser recuperado disso. Bruno assentiu e saiu apressado, já latindo em seu rádio para a equipe de tecnologia descer da cobertura. Mattel voltou-se para a menininha. Ela sentou-se aninhada sob sua jaqueta, joelhos puxados para o peito. O ímpeto inicial de coragem que a impulsionou aqui parecia ter se esvaído. E agora a realidade do que aconteceu estava a alcançando. Sua pequena estrutura tremia com soluços silenciosos que ela estava tentando e falhando em suprimir. Ele se aproximou lentamente, ajoelhando-se para encontrar o nível dos olhos dela. Por um momento, ele não falou. Sob as luzes vermelhas de emergência, a menina parecia tão frágil como um pardal que voara diretamente para uma tempestade para avisar uma águia do perigo. Foi a coisa mais corajosa e mais imprudente que ele podia imaginar, e funcionou. Cuidadosamente, Mattel estendeu a mão e escovou um pedaço de vidro de seu cabelo. Ei, ele disse suavemente, você está segura agora, eu prometo. Ela olhou para ele com aqueles olhos verdes brilhantes, cheios de lágrimas que finalmente começaram a transbordar. Eu sinto muito, ela engasgou. Eu não sabia o que mais fazer. Mas eu o vi colocar lá. A bomba. Eu o vi. O estômago de Mateu revirou. Esta criança havia visto a pessoa que plantou o dispositivo,
a pessoa que tentou assassiná-lo em sua própria garagem segura. Ele gentilmente, mas firmemente, segurou seus ombros, inclinando-se mais perto. Você viu quem fez isso? Sua voz era baixa e intensa. Você sabe como ele era. Ela assentiu, limpando o nariz na manga. Ele entrou por aquela porta, ela sussurrou, apontando um dedo tremendo para uma porta lateral de metal perto da escada. Uma porta que deveria ter estado trancada e guardada. Ela estava ligeiramente entreaberta. Matel sentiu uma nova onda de raiva ao vê-la. Eu estava me escondendo lá, a menina continuou. Eu ouvi passos. Eu pensei que era seguro sair, mas então eu vi um homem debaixo do seu carro. Ele tinha ferramentas. Ele colocou aquela coisa embaixo. Então ele fugiu. Eu não sabia como abrir a porta grande para sair e persegui-lo. E então vocês todos vieram e eu estava com medo de que ligassem os carros. Matel trocou um olhar duro com um de seus homens perto da porta da escada. O rosto do guarda estava pálido. Ele havia sido postado lá antes. Alguém havia deixado aquela porta aberta ou alguém falhou em protegê-la. Inaceitável. Você reconheceu este homem? Mateu perguntou, forçando paciência. Ele estava interrogando uma menina de 7 anos que acabara de salvá-lo. Ele modulou seu tom para algo entre gentil e urgente. Você ouviu antes? A menina balançou a cabeça rapidamente. Não, eu só vi as costas dele na maioria. Ele estava usando um boné e uma jaqueta, mas ela apertou os olhos, concentrando. Ele era talvez alto. Não super alto, mas mais alto que eu. E ele tinha, eu acho, cabelo grisalho saindo de debaixo do boné. Cabelo grisalho. Matel franziu a testa. Um homem mais velho. Isso restringiu um pouco, mas não o suficiente. Muitos de seus associados eram mais velhos. Muitos de seus inimigos também. Algo mais? Ele disse algo. Você ouviu a voz dele? Ela fungou, pensando muito. Ele estava falando no telefone baixinho. Eu só ouvi um pouco. Ele tinha um sotaque meio parecido com o seu. Ela olhou para ele timidamente, como se preocupada que ele pudesse se ofender. Matel sentiu um pulso em sua têmpora, como o sotaque dele, italiano, inconfundivelmente. Se verdadeiro, isso significava que o bombardeiro pode não ter sido algum bandido aleatório ou assassino de aluguel estrangeiro. Poderia ser alguém de sua própria organização ou alguém se passando por. Isso estava piorando a cada minuto. Trabalho interno tinha que ser se alguém conseguiu uma bomba aqui dentro. Matel exalou lentamente, contendo sua raiva. Ele deu um tapinha no ombro da menina gentilmente. Você fez muito bem. Eu sou grato. A palavra parecia pequena demais para a profundidade da gratidão e choque que giravam dentro dele. Ele se levantou, virando-se para 2 de seus homens mais próximos. Enzo, procure cada centímetro desta garagem. Verifique os outros carros, as paredes, tudo por explosivos adicionais ou adulteração, e tranque este lugar. Ninguém entra ou sai até eu dizer. Sua voz estava imóvel. Os homens pularam para obedecer. Bruno retornou a trote, acenando para Mateu. Textos estão nele. Eles verão se conseguem extrair dados daquele cartão. Não estava diretamente na explosão. Pode ter algo também. Ele baixou a voz, olhando para a criança assustada. Nós varremos as instalações. Quem quer que tenha plantado já foi embora. Provavelmente saiu antes mesmo de chegarmos aqui. Matel esperava tanto. O covarde provavelmente estava observando a explosão de uma distância segura, talvez até esperando ver Matel morrer. O pensamento fez seu punho cerrar. Ele estava vivo, e isso significava que quem fez isso acabara de assinar sua própria sentença de morte. Assim que os encontrasse, ele tinha que descobrir quem estava por trás disso e rápido. Mas primeiro os vivos. Ele olhou para a menininha novamente. Uma bomba acabara de explodir a metros dela, mas ela parecia mais preocupada em estar em apuros. Seus enormes olhos olhavam para ele ansiosamente, como se ainda incerta se estava segura ali ou prestes a ser punida por invadir um mundo que nunca deveria ter visto.
Mateo se agachou mais uma vez ao nível dela, ignorando a dor em seu ombro e costas por ter batido no chão. Senhorita, ele começou suavemente. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Sofia, ela disse em uma voz pequena. Sofia. O nome enviou uma pontada no peito de Mateo inesperadamente. Sua garganta apertou por um segundo. Esse havia sido o nome que ele e Helena uma vez discutiram se tivessem uma filha. Uma coincidência? Certamente. Ele afastou o pensamento, focando no presente. Sofia, ele repetiu gentilmente. Eu sou Mateo. Eu sei que você está assustada, mas você fez a coisa certa. Você nos salvou. Sofia olhou para o SUV em chamas e fez uma careta. Eu não salvei o carro, ela disse. A tentativa de uma criança de aliviar o horror com uma pequena piada. O carro explodiu. Mas você está viva. Mateo quase sorriu apesar de tudo. Ele viu Bruno levantar uma sobrancelha, não esperando humor em um momento como este. Mas Mateo reconheceu o que era. Uma criança corajosa tentando lidar. Não, Mateo concordou. O carro está além de ser salvo, mas carros podem ser substituídos. Ele colocou uma mão sob o queixo dela delicadamente e inclinou o rosto dela para cima da cena sombria. Pessoas não podem. Você me salvou. E Bruno e todos os outros que teriam estado naquele carro. O peso disso afundou ainda mais profundamente enquanto ele o dizia em voz alta. Ela realmente havia salvo todas as suas vidas. O lábio inferior de Sofia tremeu, como se ela pudesse chorar novamente, mas ela se firmou. Eu só não queria que você se machucasse, ela sussurrou. Não depois do que aconteceu com minha mãe. Sua voz falhou na última palavra. Mãe. Mateo sentiu aquela pontada novamente, mais afiada agora. Ele estreitou os olhos. O que aconteceu com sua mãe, Sofia? Sofia olhou ao redor para o círculo de homens agora de pé a uma distância respeitosa. Alguns estavam em telefones coordenando a limpeza e continuando a proteger a área. Mas Mateo podia dizer que eles também estavam ouvindo atentamente. Eles estavam curiosos para saber quem era esta criança misteriosa e como ela acabou ali. Ela se inclinou mais perto de Mateo, como se temesse dizer muito alto. Ele inclinou a cabeça mais perto. Suas próximas palavras saíram em um ímpeto trêmulo. Um homem mau a pegou. Eu acho que ele vai machucá-la. Eu fugi e não sabia para onde ir. Então eu vi aquela porta aberta e me escondi. E então eu vi o homem com a bomba. Sua respiração ofegou com o pânico crescente agora que ela falava de sua mãe. Ela agarrou o antebraço de Mateo com força surpreendente para uma criança. Por favor, senhor, minha mãe ainda está com aqueles homens maus. Nós temos que ajudá-la. Você tem que ajudá-la. Eles queriam nos usar para chegar a você. Mateo sentiu o sangue escoar de seu rosto apenas para voltar em uma onda quente de raiva. Sua mente acelerou. Nos usar para chegar a você. Esta menina e sua mãe, poderia ser? Ele examinou o rosto sujo de Sofia novamente. Aquela sensação de familiaridade faiscou mais forte. Olhos verdes como os de Helena. O leve cacho de seu cabelo nas pontas. Ele não via a Helena há anos, 7 anos para ser exato. Um nó se formou em sua garganta, enquanto a percepção e a descrença guerreavam em sua mente. 7 anos atrás, seu casamento havia se estilhaçado. Helena Álvares havia saído de sua vida. Para sempre, ela disse. O mundo deles havia sido muito perigoso. Ela disse que ele a havia implorado para ficar, prometeu mantê-la segura, mas uma vida de crime não é vida para a pessoa que você ama. No final, deixá-la ir foi a coisa mais difícil que ele já fez. Ele nunca mais a viu até talvez agora. O nome de sua mãe? Mateo perguntou baixinho. Coração batendo. É Helena? Helena Álvares? Os olhos de Sofia se arregalaram em surpresa. Como você soube? Ela perguntou em uma voz minúscula. A respiração que Mateo havia prendido escapou em um exalar trêmulo.
Sua visão embaçou por um momento enquanto memórias se chocavam. O riso de Helena, o rosto de Helena manchado de lágrimas no dia em que ela partiu. O cabelo escuro de Helena espalhado por um travesseiro em manhãs mais ensolaradas há muito passadas. E agora Helena estava nas mãos de alguém tentando matá-lo. Uma traição mortal se desenrolando que havia em Snerd a única mulher que ele jamais amara. E uma criança que, oh meu Deus, poderia ser. Ele se forçou a focar. Mais tarde ele poderia se afogar nas implicações. Agora mesmo Helena precisava dele. E Sofia precisava dele para se manter firme. Mateo colocou ambas as mãos nos ombros de Sofia tranquilizadoramente. Ouça-me com atenção, ele disse, quieto, mas firme. Onde você viu sua mãe pela última vez? Você sabe para onde a levaram? Ela limpou os olhos na manga grande da jaqueta. Nós estávamos em nosso apartamento. 2 homens vieram e nos agarraram esta manhã. Eles disseram que tínhamos que ir com eles. Eles tinham armas. Sua voz engasgou. Eles me colocaram e a mamãe em uma van. Mamãe estava tentando lutar, mas um deles a atingiu. E Sofia apertou os olhos, a memória dolorosa a fazendo tremer. As mãos de Mateo apertaram gentilmente seus ombros em apoio. Ele podia sentir uma raiva branca e quente fervendo em seu estômago ao pensar em Helena sendo atingida. Está tudo bem, ele sussurrou. Você está segura. Não se apresse. Sofia respirou fundo. Eles estavam falando sobre você, ela continuou. Eles disseram que ele virá por ela. O chefe virá quando descobrir. Mamãe me disse para correr na primeira chance que eu tivesse. Quando a van parou em um semáforo, ela chutou o banco do motorista e a porta estava destrancada. Então eu pulei. A voz de Sofia tremeu com culpa. Eu não queria deixá-la, mas ela gritou para eu correr. Então eu corri. Eu corri e corri. Eu os ouvi me perseguindo. Eu me escondi em um prédio. Este prédio, eu acho. Uma porta para as escadas estava aberta, então eu entrei e me escondi lá. Então eu ouvi outra pessoa entrar, e esse era o homem com a bomba. Depois que ele saiu, eu ouvi motores e eu corri para baixo para avisá-lo. Mateo ficou atordoado com a história que saía de seus lábios. Helena havia sido sequestrada para atraí-lo. A bomba foi plantada para matá-lo. Não eram eventos aleatórios ou separados. Este foi um ataque coordenado. Eles pretendiam matá-lo e haviam feito sua ex-esposa refém. Talvez para garantir que ele viesse até eles se a bomba falhasse, ou como alavanca, e por pura sorte ou destino, Sofia havia escapado e entregado um aviso crítico que salvou sua vida. Seu pulso batia forte enquanto ele processava as camadas de traição implicadas. Apenas alguém que sabia sobre Helena, alguém de seu passado, ou alguém próximo o suficiente para aprender seus segredos, poderia ter orquestrado isso. Muito poucas pessoas sequer sabiam que Helena existia, ou que Mateo ainda a observava silenciosamente de longe, caso os inimigos tentassem machucá-la. Essa lista de pessoas era extremamente pequena. Bruno havia se aproximado, ouvindo com uma carranca profunda. Isso significa que quem quer que tenha feito isso tem Helena, ele disse, voz sombria. Eles esperarão que você vá atrás dela. Provavelmente outra armadilha. Eu sei, Mateo respondeu suavemente. Ele olhou para Sofia, que retribuiu o olhar com esperança desesperada, confiando que esses homens perigosos salvariam sua mãe porque ela lhe havia salvado um dos seus. Mateo sentiu algo se contorcer em seu peito. Ele havia prometido há muito tempo manter Helena segura ficando longe. Isso não tinha sido o suficiente. Agora ela estava no fogo cruzado, usada como isca. Seus olhos endureceram. Se eles queriam uma guerra, ele lhes traria o inferno. Mas primeiro ele tinha que garantir a segurança de Sofia. Mateo gentilmente tirou sua jaqueta de seus ombros finos e a vestiu novamente, espanando os detritos. Então ele pegou Sofia em seus braços mais uma vez. Ela guinchou de surpresa, mas ele a segurou firmemente. Estou te levando para cima, Sofia. Você estará segura em minha casa enquanto resolvemos isso, eu prometo.
Suas mãos agarraram sua camisa instintivamente. Ela assentiu, muito exausta para protestar. Bruno se colocou na frente de alguns guardas boquiabertos, abrindo caminho. Vocês ouviram o chefe, ele estalou. Nós os escoltamos e trancamos este lugar atrás de nós. Enquanto Mateo carregava Sofia em direção ao elevador particular que levava à sua cobertura, ele fez uma pausa e olhou para a devastação na garagem. O SUV, ainda em chamas, as cápsulas de bala espalhadas das armas prontas de seus homens, a fumaça rodopiando vermelha nas luzes de emergência, tanto para padrões previsíveis. Este foi um ataque diferente de qualquer outro que ele vira em anos. Quem quer que tenha feito isso pensou que o tinha, pensou que estava à frente. Eles estavam errados. Mateo segurou Sofia um pouco mais forte enquanto a porta do elevador se abria. Ele entrou com Bruno e outros 2 guardas. Seus olhos ardiam tanto da fumaça quanto do fogo da raiva crescendo atrás deles. Eles tentaram me matar. Eles arrastaram minha família para isso. Esta traição não ficaria sem resposta. Enquanto o elevador começava sua ascensão, Mateo manteve seu olhar nas portas de aço, refletida nelas a imagem de um rei da máfia manchado de fuligem segurando uma criança vulnerável em seus braços. Uma visão estranha talvez, mas naquela reflexão ele via claramente seu passado e presente colidindo, inocência e culpa entrelaçadas. E nos olhos da criança, quando ele olhou para baixo, ele viu confiança. Ele não trairia essa confiança. Não importa o que fosse preciso. Ele desvendaria quem estava por trás desta traição mortal. E ele salvaria a Helena. Por 7 anos ele vivera como se ela estivesse morta para ele. Mas ele nunca parou de amá-la silenciosamente de longe. Perdê-la agora não era uma opção. E se o traidor pensou que usar Helena e uma criança inocente como peões quebraria o espírito de Mateo Duca, eles estavam gravemente enganados. Isso apenas atiçou a fornalha de sua ira. No suave dingue do elevador, Mateo sussurrou para si mesmo um voto, uma promessa moldada em silêncio. Quem quer que você seja, eu estou indo por você. A porta deslizou, levando-os para cima, para a segurança. Mal sabia Mateo, a guerra tinha apenas começado e estava longe de terminar. A cobertura de Mateo coroava o último andar do prédio, um palácio moderno de vidro e mármore com vista para a cidade que ele governava. Mas agora suas vistas panorâmicas e luxuosa calma não significavam nada para ele. Ele caminhava na área de estar, telefone apertado ao ouvido, emitindo ordens rápidas. Seus homens já estavam se mobilizando, protegendo outras propriedades, verificando sua família e bens restantes, caso este fosse o ataque inicial de uma guerra mais ampla. Lá fora, o sol do final da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, alheio à tempestade de violência e traição que se formava abaixo. Sofia estava encolhida no sofá de couro de Mateo, enrolada em um cobertor macio que alguém lhe dera. Arranhões recém-enfaixados marcavam seus joelhos e pés. Ela bebia chocolate quente de uma caneca com as mãos trêmulas. Uma das empregadas de Mateo a tinha feito para Sola. A criança olhava fixamente para a televisão silenciada do outro lado da sala, mas Mateo duvidava que ela estivesse realmente assistindo. O choque estava se instalando. A adrenalina que a levara pela manhã estava diminuindo, deixando exaustão e terror tardio em seu rastro. Ele encerrou sua última chamada e respirou fundo para se acalmar. Na mesa próxima jazia um pedaço de papel dobrado. A carta de Sofia de Helena. No momento em que chegaram lá em cima, Sofia puxara sua manga, olhos enormes. Mamãe disse para te dar isso. Ela escondeu no meu vestido antes de eu correr. Sua voz fora tão pequena. Mateo pegou o papel com mãos gentis. Em sua frente, escrito em caligrafia apressada e rabiscada, estavam as palavras. Por favor, leia isso antes que seja tarde demais. Seu peito apertou enquanto ele desdobrava a nota. A caligrafia de Helena saltou da página.
cada traço de caneta gravado com desespero. Matel, se você está lendo isso, eu rezo para que Sofia tenha te encontrado a tempo. Eles me pegaram. Eles querem te atrair. Alguém de dentro os ajudou. Cuidado. Não confie em ninguém. Por favor, proteja nossa filha. Sinto muito por nunca ter te contado sobre ela. Eu só queria mantê-la segura do seu mundo, mas ela está nele agora. Se eu não conseguir, diga a ela que a amo, Helena. Matel se virou, dominado por uma onda de emoção. Nossa filha. A percepção o atingiu como um raio. Helena lhe dera uma criança em segredo, tudo para mantê-la segura. Alegria, choque e uma feroz proteção o invadiram. E entre as linhas, ele podia sentir o eco do amor de Helena por ele, inalterado pelos anos de separação. Se Sofia fosse dele, ele moveria céus e terra para protegê-la e para salvar Helena de quem quer que ousasse machucá-los. Ele voltou para o sofá onde Sofia estava sentada. Gentilmente, ele colocou uma mão na cabeça dela. Como você está se aguentando, pequena? Ele perguntou baixinho. Sofia olhou para ele, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora secos. Ela deu de ombros levemente. Estou bem, ela sussurrou, embora sua voz tremesse. Ela agarrou a caneca firmemente, como se estivesse focando em seu calor. Matel sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa para não assustá-la. Era estranho, quase surreal estar ali assim, sentado com uma criança em seu sofá após uma tentativa de assassinato. Quantas vezes ele voltara para a casa de negócios violentos e sentara-se ali sozinho, afogando memórias de Helena com um copo de uísque. Agora, a filha de Helena, sua filha, estava ali em vez disso, precisando de conforto que ele não tinha certeza de como dar. Ele pigarreou suavemente. Sofia, sua mãe é uma mulher muito corajosa. Ela fez a coisa certa ao te dizer para correr. E você foi incrivelmente corajosa ao vir me encontrar. O lábio de Sofia tremeu. Eu me sinto tão assustada agora. Ela admitiu em uma voz minúscula. Eu a deixei com eles. E se eles a machucarem porque eu fugi? A mandíbula de Matel apertou. Eles não vão, ele disse firmemente. Ele forçou firmeza em seu tom por causa dela. Eu não vou deixá-los. Eu vou trazê-la de volta. Custe o que custar. Havia ferro em sua voz. Uma promessa forjada em sangue. Sofia o estudou, talvez sentindo aquela resolução férrea. Você vai? Sim. Matel assentiu. Eu irei. Ele hesitou, então acrescentou suavemente. Helena, sua mãe, ela é muito importante para mim. Eu nunca quis que nada de ruim acontecesse com ela. Sinto muito que tenha acontecido. Sofia olhou para sua caneca. Ela me contou sobre você. Ela disse baixinho. Não muito, mas eu sei que você era muito importante para ela. Matel sentiu uma dor surda no peito com suas palavras. Por um momento, ele não confiou em si mesmo para falar. Para uma criança, como explicar os erros e o amor de uma vida inteira? Ele abriu a boca para contar a Sofia a verdade que ele não era apenas amigo de sua mãe, mas se conteve. Não era o momento. Uma batida suave soou na porta da cobertura. Chefe, sou eu. A voz de Bruno veio do outro lado. Matel se levantou e abriu a porta para admitir Bruno e outro homem. Arturo, um de seus especialistas em tecnologia, ambos pareciam tensos. Temos algo, Bruno disse sem rodeios. Seu olhar piscou para Sofia no sofá. Talvez devêssemos conversar aqui. Ele sutilmente inclinou a cabeça para um canto distante da área de estar. Matel assentiu e caminhou com eles a alguns passos de distância, ainda à vista de Sofia, mas fora do alcance fácil da audição. Arturo ergueu o telefone descartável carbonizado e um cartão micro SD em um saco plástico de evidências. Nós extraímos dados do cartão, senhor. Ele relatou voz baixa. É um arquivo de vídeo fortemente criptografado, mas conseguimos reproduzi-lo. O jovem engoliu em seco, nervoso.
Os olhos de Mateo se estreitaram. Mostre-me. Arturo pegou um pequeno tablet e tocou algumas vezes. Uma imagem apareceu na tela. O quadro estava escuro e um pouco granulado, mas Mateo imediatamente reconheceu o rosto de Helena no centro. Ela estava viva. O coração de Mateo saltou ao ver isso, mas a visão era agonizante. Ela estava sentada em um chão de concreto, braços amarrados atrás das costas. Sangue escorria de um corte em sua têmpora. Um homem alto em uma balaclava preta estava atrás dela, segurando seu ombro firmemente. Outra figura mascarada brevemente inclinou-se para o quadro, segurando um cartão na frente do rosto de Helena com a data de hoje e a palavra Leno. Arturo deu play. O vídeo começou, áudio estalando. A voz de Helena veio, tensa, mas clara. Mateo. Ela soltou um suspiro trêmulo. Se você vir isso, significa que eles ainda não te mataram. Ela deu um olhar desesperado e suplicante para a câmera. Eles querem que você vá até eles, por favor. É uma armadilha. Não caia nela. Uma mão enluvada puxou o cabelo dela com força. Helena gritou, mas continuou, sua voz falhando. Eles disseram, se você não vier, eles vão me matar. Se você vier, eles vão te matar. De qualquer forma, eles acham que ganham. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Eu sei que você virá de qualquer forma. Você sempre tentou me salvar, até de mim mesma. Sinto muito, Mateo. Sinto muito mesmo. O homem mascarado atrás dela interrompeu, voz fortemente distorcida por algum filtro. Chega! Helena estremeceu enquanto o aperto em seu cabelo apertava. A voz distorcida se dirigiu à câmera. Agora, Mateo Deuca, se você se importa com a vida desta mulher, você virá ao Armazém 12 no Pier 39 hoje à noite, à meia-noite sozinho. Se virmos qualquer um de seus capangas por perto, os miolos de Helena pintarão o chão. O sangue de Mateo gelou com a crueldade casual na voz eletronicamente alterada. Ela continuou. Venha sozinho e desarmado. Talvez deixemos a moça viver. Você tem minha palavra de que, se você cooperar, a criança também permanecerá ilesa. Os punhos de Mateo cerraram. A criança, eles ainda pensavam que tinham Sofia. A voz riu. Sim, nós também temos sua menininha. Pobrezinha, ela sente falta do pai. Não nos faça esperar. Mateo, meia-noite, Armazém 12. Helena lutou no aperto de seu captor. Não, não faça isso, Mateo. Ela gritou de repente, sua voz rouca de angústia. Eles vão te matar. Não. A tela ficou preta abruptamente. O vídeo terminou. Mateo percebeu que suas mãos tremiam com raiva mal contida. Ele as forçou a se firmarem e levantou os olhos para Bruno e Arturo, que o observavam ansiosamente. Ele inalou profundamente, então exalou, tentando resfriar o inferno dentro o suficiente para pensar claramente. Helena estava viva por enquanto. Eles acreditavam que tinham Sofia. Graças a Deus isso não era verdade. Isso lhe deu uma pequena vantagem. Eles não sabiam que seu plano de reféns estava incompleto. Ainda assim, a situação era terrível. Meia-noite nos docas, menos de 14 horas a partir de agora. Ele tinha até então para identificar quem eram, descobrir o traidor e formular um plano para salvar Helena e enganar uma armadilha que era claramente destinada a ser sua execução. Bruno quebrou o silêncio, voz abafada e urgente. Chefe, eu não gosto disso. Se eles pensam que tem Sofia, eles podem estar planejando usá-la como alavanca no local. Mas como ela está segura, essa é uma vantagem para nós. Nós poderíamos. Mateo ergueu uma mão para parar Bruno. Sua mente estava acelerada, conectando peças. A voz distorcida havia afirmado: nós temos sua menininha. Havia mais de um sequestrador presente claramente. A carta de Helena dizia: alguém de dentro os ajudou. E Sofia havia ouvido o bombardeiro falar. Italiano com um sotaque semelhante ao de Mateo,
Alguém próximo, possivelmente alguém neste mesmo prédio ou um de seus capos. Ele baixou ainda mais a voz. Arturo, quem viu este vídeo até agora? Apenas eu e nosso chefe de tecnologia, senhor. Nós o extraímos privadamente, conforme instruído. Bom, mantenha assim. Não deixe que a notícia se espalhe ainda. Entendido? Sim, chefe. Matel virou-se para Bruno. Eu, Pedregoso, reúna os capos para uma reunião aqui em 1 hora. Apenas meus principais tenentes. Ninguém mais deve saber o porquê. Diga que é para planejamento de guerra de emergência. Dentro de 1 hora, os principais tenentes de Matel se reuniram em seu escritório. Marco Finelli, Docas. Luca, Finanças. Daio Segurança e Roberto Vernazzi Concilier. Mateus se preparou e expôs a situação em uma voz baixa e fria. Ele descreveu a bomba no carro, a violação de segurança e o sequestro de Helena. Enquanto ele falava, os homens trocaram olhares chocados e raivosos. Quem poderia ter feito isso dentro de nosso próprio círculo? Marco rosnou, estalando os nós dos dedos. Apenas algumas pessoas sequer sabiam sobre Helena. Mateu disse sem rodeios, olhando para cada homem por sua vez. Isso tinha que ser alguém com informações internas e acesso. Bruno, de guarda perto da porta, interveio. Quem quer que tenha deixado a porta da escada aberta, teve que usar um código de alto nível. Apenas um punhado de nós tem essa autorização. Um silêncio inquietante se seguiu. Todos os olhos se voltaram, ainda que brevemente, para Roberto, a única pessoa presente que estivera por perto na época de Helena. Roberto se irritou, a cor subindo em suas bochechas. E você insinua que eu entrei furtivamente na garagem para fazer isso? Ele disse voz tensa. Bruno, você me fere. Eu estava do outro lado da cidade a manhã toda lidando com aquela negociação sindical. Mateu me designou. Dário assentiu lentamente, apoiando-o. É verdade. Roberto estava em uma ligação comigo às 8h15 sobre aquele assunto, e eu ouvi o trânsito da cidade ao fundo. Roberto abriu as mãos, olhando para os outros com uma expressão de dor. Eu nunca trairia esta família, Helena. Ela era querida para todos nós naquela época. Eu mantive silêncio sobre ela por anos, por respeito. Matel segurou o olhar de Roberto por um momento, então inclinou a cabeça. Certo, não vamos começar a acusar os nossos sem provas. Ainda assim, a suspeita se enrolava em seu estômago. Por enquanto, focamos em trazer Helena de volta e lidar com quem quer que tenha orquestrado isso. Roberto pigarreou e inclinou-se para a frente. Sabemos que eles querem você no Pier 39 até a meia-noite. Eu digo que levemos a luta a eles primeiro. O nome de Enzo Rossi continua surgindo. Proponho que ataquemos a equipe Rossi nos docas esta tarde, antes que eles esperem. Eles podem estar segurando Helena lá. Temos poder de fogo suficiente para invadir o local e pegá-los desprevenidos. Lucas se mexeu nervosamente. Atacá-los cedo pode colocar Helena em perigo imediato. Se eles nos virem chegando, eles podem retaliar contra ela, e deixá-la com aqueles animais até a meia-noite é mais seguro. Roberto rebateu, batendo a palma da mão na mesa. Cada minuto que esperamos, ela está em risco. Um ataque rápido é nossa melhor chance. Marco grunhiu em concordância. É só dar a palavra, chefe. Meus garotos conhecem os docas. Podemos cercar o armazém 12 e atingi-los com força às 3 já, antes que eles saibam o que está acontecendo. Matel ergueu uma mão, acalmando o surto de fervor. Seus olhos escuros piscaram entre eles. Não vamos nos apressar às cegas. Ele lançou um olhar sutil para Bruno, então se dirigiu ao grupo. Bruno e Luca irão vasculhar o armazém primeiro, silenciosamente. Eu quero olhos enquanto os hostis e se Helena está lá. Nós nos movemos apenas quando tivermos a vantagem. Roberto abriu a boca para protestar, então assentiu relutantemente. Uma rápida reconhecimento, claro, mas não demore muito. Eles nos deram um prazo. Seu tom tinha uma urgência que Matel não confiava inteiramente.
Finelli, reúna seus melhores atiradores e os tenha prontos em vans perto do Pier 39. Mateo continuou. Luca, monitore o rádio da polícia e certifique-se de que não temos nenhuma interferência indesejada. Dário, coordene as comunicações seguras para todos. Atacamos no momento em que eu der o sinal. Entendido? Os homens afirmaram em uníssono. O plano estava traçado. Bruno assentiu bruscamente. Ele entendeu de uma vez o que Mateo estava implicando. Eles poderiam pegar o traidor por seu comportamento sob escrutínio. Eu os chamarei imediatamente, ele disse. Ele correu para usar uma linha segura. Mateo entregou o tablet de volta para Arturo. Faça uma cópia daquele vídeo e me dê. Depois apague o resto. Eu não quero que outros tropecem nele. E Arturo, bom trabalho. O especialista em tecnologia abaixou a cabeça e saiu para fazer o que foi pedido. Mateo ficou ali um momento, esfregando a têmpora. As peças deste quebra-cabeça mortal estavam se unindo em uma imagem feia. Um infiltrado trabalhando com uma equipe externa para removê-lo, provavelmente para assumir seu império com a assistência da família Rossi ou algum outro rival. Helena era a isca. A bomba era o plano A. A armadilha da meia-noite, plano B. Ele voltou para Sofia, que o observava ansiosamente. Ela não havia ouvido o vídeo, mas certamente vira o rosto de Mateo enquanto ele o assistia. Ele sabia que não conseguia esconder a preocupação e a raiva. Você viu minha mãe? Ela está bem? Sofia perguntou timidamente. Mateo forçou um pequeno sorriso tranquilizador. Eu vi. Ela está bem por enquanto. Ela está se segurando e ela foi muito corajosa. Ela até me disse para não cair na armadilha que eles montaram. É assim que sua mãe é forte. Os olhos de Sofia se iluminaram com alívio ao ouvir que sua mãe estava viva, mas sua testa enrugou. Armadilha. Mateo assentiu. As pessoas que a levaram querem que eu as encontre hoje à noite. Elas querem nos machucar. Mas não se preocupe. Não vamos fazer exatamente o que eles dizem. Vamos ser mais espertos que eles. Ele esperava que isso fosse verdade. Sofia olhou para baixo, mexendo na borda do cobertor. Eles disseram que me têm também, não disseram? Eu ouvi um pouco. Ela deve ter captado algo da conversa de Bruno, ou lido a expressão de Mateo. Criança esperta. Eles disseram, Mateo confirmou. Eles não sabem que você escapou e que está segura. Isso nos dá uma vantagem surpresa. Vamos manter assim. Sofia olhou para ele com um brilho feroz. Sofia de repente deu um passo à frente. Deixe-me ir com você. Eu posso ajudar a salvar a mamãe. Mateo ajoelhou-se e apertou seu ombro gentilmente. Não, Piccolina. Isso é muito perigoso. Eu preciso que você esteja segura. Lágrimas encheram seus olhos. Mas eu não quero que você se machuque. Ele forçou um sorriso confiante. Eu ficarei bem. Eu prometo que trarei a mamãe de volta. Confie em mim. Certo. Depois de um momento, Sofia assentiu bravamente, enxugando suas lágrimas. Ele fez um sinal para Bruno se afastar por um segundo e murmurou. Leve-a para a casa segura na rua 7, aquela com o porão reforçado. Apenas pessoas em quem você confia de guarda. Se algo der errado, você atira da cidade. Bruno hesitou. Chefe, eu deveria estar com você. Roberto, Bruno começou, preocupação em seus olhos. Mateo balançou a cabeça. Eu vou lidar com o Roberto. Eu preciso de alguém em quem confio para proteger minha filha. Bruno fez um aceno brusco. Sim, chefe. No final da tarde, Bruno retornou do reconhecimento, sua expressão sombriamente satisfeita. Recon concluído. O lugar está infestado de homens armados. Eles transformaram o Armazém 12 em uma fortaleza. Atiradores no telhado. Vigias em cada abordagem. Os olhos de Mateo brilharam. Helena. Bruno assentiu. Luca conseguiu uma visualização através de binóculos. Eles têm uma mulher que corresponde à descrição dela em um escritório no segundo andar. Amarrada a uma cadeira viva há 15 minutos. Mateo exalou aliviado. Sofia, sentada por perto, se animou ao ouvir isso.
Bruno continuou. Também confirmamos pelo menos uma dúzia de hostis lá dentro. Talvez mais. Alguns pareciam homens de Rossi, mas outros nossos caras não reconheceram. Provavelmente mercenários ou capangas de fora da cidade. É um exército sério. Mateu processou isso. Uma dúzia ou mais de inimigos entrincheirados. Se Roberto planejou uma emboscada, ele certamente se preparou minuciosamente. Com os soldados de Marco e Dário, Mateu poderia organizar um ataque, mas as baixas seriam altas. Um ataque frontal poderia matar Helena se os captores entrassem em pânico. Não, ele precisava de astúcia. Bruno baixou a voz. Também, chefe, nós avistamos alguém. Roberto. Mateu ficou muito imóvel. Chegando ao armazém, um sedã preto estacionou na entrada dos fundos enquanto o observávamos. Não pudemos nos aproximar muito, mas eu vi Roberto sair e entrar, flanqueado por 2 de seus guardas pessoais. Apesar de esperar isso, Mateu sentiu uma pontada de dor perfurar seu estômago. Roberto estava lá, no coração da armadilha. Era verdade. Então seu mentor era o traidor. Sofia sentiu seu corpo tensionar. Ela olhou entre ele e Bruno, sem entender completamente, mas captando o clima. O que aconteceu? Ela sussurrou. Mateu forçou a calma e a pegou gentilmente. Eu tenho que sair um pouco, pequena. Bruno ficará com você e a manterá segura. Eu prometo que voltarei com sua mãe. Seus olhos procuraram os dele. Depois de um momento, ela assentiu e envolveu seus braços em seu pescoço em um abraço repentino. Por favor, tenha cuidado. A garganta de Mateu apertou. Ele lhe deu um abraço tranquilizador. Eu terei. Você fica com Bruno e faz o que ele disser. Eu voltarei antes que você perceba. Ele passou Sofia para os braços protetores de Bruno. Bruno encontrou o olhar de Mateu. Fique seguro, chefe, ele disse baixinho. Mateu apertou o ombro de Bruno. Eu não poderia ter feito nada disso sem você, amo. Obrigado. Bruno deu um pequeno aceno e um raro sorriso. Sempre, chefe, lá fora. A primeira pista do amanhecer estava colorindo o céu em tons de rosa e dourado enquanto Bruno. E os outros se despediam, dando à família um pouco de privacidade. Finalmente, Mateu fez mais uma ligação. Esta para o próprio Enzo Rossi. O chefe rival atendeu depois de alguns toques, desconfiado. Mateu, Enzo o cumprimentou. Eu presumo que você ouviu que alguém tentou me explodir esta manhã. Mateu disse, voz como gelo. Eles sequestraram Helena Álvares. Se você ou seus homens tiveram alguma participação nisso, agora é a hora de falar. O escárnio indignado de Enzo estalou na linha. Eu não tive nada a ver com isso. Eu não machuco civis e eu não sou tolo o suficiente para bombardear sua fortaleza sem uma garantia. Quem quer que tenha feito isso não fui eu. Alguém no meu círculo parece pensar que estamos em guerra. Mateu insistiu. Então olhe dentro de sua própria casa, Enzo respondeu bruscamente. Você acha que é coincidência que eles pegaram sua ex-esposa? Parece que alguém próximo a você o traiu. O aperto de Mateu se apertou no telefone. Ele já suspeitava disso, mas ouvir de Enzo fez seu sangue ferver. Se eu descobrir que você está mentindo, ele rosnou. Enzo deu uma risada sem humor. Você fará o que tiver que fazer, Duca, mas eu não sou seu inimigo hoje. Quem quer que tenha planejado isso nos enganou a ambos. Mateu ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Pela primeira vez, o tom de Enzo não tinha astúcia. Certo, Mateu murmurou. Bom saber. Bona fortuna, Mateu, Enzo disse em despedida. Pelo que vale, espero que você a traga de volta. Mateu desligou sem outra palavra. A negação de Enzo Rossi soou verdadeira, e isso apenas cimentou a resolução de Mateu. O traidor era realmente alguém de suas próprias fileiras, e ele iria desmascará-los até o final do dia. Ele passou o resto do dia em antecipação ensinada, fazendo preparativos e andando pelos corredores de sua cobertura como um leão inquieto. Cada minuto que passava com Helena nas mãos do inimigo era agonia.
Mas Matel se forçou a permanecer paciente e seguir o plano. No momento em que Bruno e Luca retornaram de seu reconhecimento naquela tarde, a resolução de Matel estava afiada como uma navalha. A noite caiu, e Matel se preparou para enfrentar o destino em seus próprios termos. Ele vestiu um casaco tático preto e verificou o carregador de sua bereta personalizada. Pistola, totalmente carregada. Ele enfiou 2 carregadores extras no bolso e uma faca na bota. Se Roberto quisesse uma guerra, Matel lhe daria uma. Um comboio de seus soldados leais se reuniu silenciosamente na garagem, carregando em vans não marcadas. As equipes de Marco e da Ario estavam em posição perto do Pier 39, aguardando o comando de Matel. Eles se moveriam quando fosse a hora certa. Mas Matel deixara uma coisa clara: não até Helena estar segura. Sob o manto da escuridão, Matel dirigiu-se para os docas em um sedã discreto. As luzes da cidade rarearam enquanto ele se aproximava da orla. Armazéns pairavam como gigantes silenciosos ao longo dos pieres, suas laterais de metal corrugado brilhando fracamente sob as luzes da rua. Ele estacionou a 2 quarteirões de distância em um beco envolto por contêineres empilhados. Uma brisa úmida da baía carregava o cheiro de sal e diesel. Longe na água, uma buzina de nevoeiro berrava seu aviso solitário. Matel moveu-se como uma sombra entre os armazéns, uma pistola silenciada na mão. À frente, o armazém 12 projetava-se no céu. 2 andares de concreto e chapa metálica, luz vazando de algumas janelas sujas. Conforme prometido, exatamente às 23h85, uma seção da rede elétrica do Doca ficou escura. As luzes dentro e ao redor do armazém 12 piscaram abruptamente, mergulhando a área na escuridão. Aproveitando o blackout, Matel deslizou pela doca de carregamento traseira. Uma única lâmpada suspensa pela porta traseira piscou e morreu. A porta do compartimento de carga estava ligeiramente entreaberta. Agarrando-se às sombras, Matel deslizou pela fresta. Dentro do armazém era uma caverna de escuridão, pontuada por luzes vermelhas de emergência perto das saídas. Pilhas de caixas de madeira e estantes de metal criavam um labirinto industrial. Vozes ecoavam fracamente de mais fundo, permeadas de tensão. Matel pairou entre as prateleiras imponentes. Mais adiante, uma estreita escada de metal levava aos escritórios do 2º andar, provavelmente onde Helena estava detida. Um guarda estava em sua base, uma brasa de cigarro brilhando no escuro. Em um piscar de olhos, Matel saltou, seu braço enrolado no pescoço do guarda por trás, a outra mão apertando a boca do homem. O guarda se encolheu de surpresa, mas Matel o segurou firme, arrastando-o para trás de um caixote alto. Os gritos abafados do guarda foram de curta duração. Com um estrangulamento rápido, ele amoleceu e desabou aos pés de Matel. Pistola erguida, Matel subiu as escadas de metal. No patamar, uma fraca faixa de luz brilhava sob a porta fechada do escritório. Vozes abafadas vinham de dentro. Ele pressionou o ouvido na porta. 00:30 em breve. Ainda nenhum sinal dele. Rosnou uma voz áspera. Uma voz familiar respondeu, pingando irritação. Ele virá. O homem é previsível, se nada mais, especialmente com sua amada Helena em jogo. Era Roberto. A voz de Helena, horsearo, mas desafiadora, falou. Matel não é estúpido, Roberto. Se ele sabe que você está por trás disso, ele nunca lhe dará o que você quer. Um tapa forte estalou. Helena gritou de dor. Matel viu a fúria vermelha batendo em seus ouvidos. Cala a boca! Roberto estalou. Não finja que o conhece melhor do que eu, mulher. Ele provavelmente está reunindo seus capangas agora para invadir heroicamente. Contando com isso, de fato, outra voz masculina riu. E nossos homens estão prontos para isso. Isso será um banho de sangue. Os dentes de Matel cerraram. Ele já tinha ouvido o suficiente. Ele gentilmente tirou o pino de uma granada de efeito moral de seu casaco.
Respirando fundo, ele abriu a porta do escritório alguns centímetros. Ninguém notou na penumbra e rolou a granada para dentro. Um segundo depois, a noite foi rasgada por um clarão cegante e um estrondo concussivo. Gritos de choque irromperam lá dentro. Mateo irrompeu pela porta, pistola erguida. Dentro do pequeno escritório, o caos reinava. Dois dos capangas de Roberto tropeçaram, agarrando seus olhos e ouvidos, atordoados pela granada de efeito moral. Helena, amarrada a uma cadeira no centro da sala, piscou contra o brilho, atordoada, mas ilesa. Roberto, protegido atrás de Helena, recuperou-se rapidamente. Ele disparou um tiro selvagem na direção de Mateo. Mateo mergulhou atrás de um arquivo de metal enferrujado, enquanto uma bala zunia batendo na parede. Abaixo, todo o armazém havia irrompido em caos. Flashes de tiro estroboscópicos no escuro abaixo, iluminando as fileiras de caixotes em estranhos instantâneos. Os homens de Mateo entraram pelas duas entradas como sombras silenciosas, abatendo os mercenários em pânico antes que pudessem se reagrupar. Tiros crepitaram afiados e ecoantes, pontuados por gritos e os baques de corpos batendo no concreto. Pegos de surpresa e meio cegos na escuridão, o inimigo tinha poucas chances. Mateo aproveitou a confusão. Um dos capangas de Roberto, o homem magro e com cara de rato que rira antes, cambaleou por perto, piscando furiosamente. Mateo colocou duas balas silenciadas em seu peito. O homem desabou sem som. Outro guarda perto da porta tateou por seu rifle, olhos escorrendo do clarão. Mateo o derrubou com um único tiro na cabeça. O baque do corpo caindo coincidiu com um coro de tiros e gritos do chão do armazém. Suas equipes estavam varrendo, ganhando a vantagem. Roberto, tossindo na fumaça persistente da granada de efeito moral, percebeu que a maré havia virado. Com um rosnado, ele puxou Helena da cadeira e envolveu um braço em seu pescoço, pressionando sua pistola em sua têmpora. "Pare aí mesmo, Mateo!" Ele latiu, olhos selvagens. Mateo emergiu da cobertura lentamente, arma apontada para Roberto. Seu sangue fervia vendo Roberto usar Helena como escudo humano. Os olhos de Helena encontraram os de Mateo do outro lado da sala. Ela estava machucada e aterrorizada. Mas ao vê-lo, um brilho de esperança acendeu em seu rosto. "Acabou, Roberto!" Mateo rosnou, movendo-se de lado para obter um ângulo mais claro. "Solte a arma." O lábio de Roberto se curvou. "Nem pensar, garoto." Lá embaixo, Mateo podia ouvir os últimos estalos de tiros enquanto seus homens limpavam a resistência restante. Sirenes uivavam fracamente à distância, provavelmente alarmadas pela breve cacofonia da batalha. O tempo estava se esgotando para terminar isso. Seu desgraçado ingrato. Roberto sibilou, avançando em direção à porta com Helena como sua refém. "Eu te treinei. Eu te criei. E você pensa que pode simplesmente me substituir? Levar tudo o que eu construí?" Os olhos de Mateo se estreitaram. "Por que, Roberto? Depois de tudo, por quê?" ele exigiu, precisando ouvir da boca do próprio traidor. O rosto de Roberto se contorceu de ódio. "Por quê? Porque passei décadas observando. Você sentar em um trono que deveria ter sido meu." Sua voz pingava veneno. "Eu te amava como um filho, Mateo, mas o império de seu pai deveria ter caído para mim. Em vez disso, eu tive que viver em sua sombra." Helena ofegou suavemente, mas Roberto a segurou mais forte. Mateo manteve sua postura firme, coração batendo forte. "Eu teria lhe dado qualquer coisa." "Qualquer coisa?" "Roberto," ele disse, voz tensa com mágoa e fúria. "Tudo o que você tinha que fazer era pedir. O poder não é dado, Mateo, é tomado. Essa é a primeira lição de liderança. Uma que você nunca aprendeu." Roberto cuspiu. "Você estava contente pensando que a lealdade é conquistada com bondade, com misericórdia." Ele quase rosnou a última palavra. "Não é. É conquistada com medo."
O estômago de Matel revirou com uma mistura de raiva e tristeza. Este homem fora como um pai para ele, e agora ali estavam eles, armas em punho em um armazém de cadáveres. Você está errado, velho, ele disse friamente. E você me teme agora, não tem? Roberto zombou, olhando para a carnificina através da porta do escritório. Lá fora, no armazém escuro, os sons da luta haviam diminuído. Suas forças foram aniquiladas. Talvez eu tema, ele admitiu com uma risada amarga. Eu te ensinei muito bem. Mas se eu for cair, levarei sua preciosa Helena comigo. Ele pressionou o cano contra a têmpora de Helena com força, fazendo-a gemer. O pulso de Matel trovejou. Seu dedo apertou levemente o gatilho. Roberto, ele avisou. Calma, mortal. Se você a machucar, eu juro, você não está em posição de jurar nada. Roberto latiu, o pânico tomando sua voz. Ele começou a se mover em direção à porta com Helena como cobertura, talvez esperando escapar para o armazém ou encontrar outro refém entre seus homens, sem saber que todos estavam mortos ou capturados. Matel sabia que tinha apenas uma janela de fração de segundo. Ele tinha que incapacitar Roberto sem deixá-lo atirar. Seus olhos piscaram para os de Helena. Ela ficou muito imóvel, sentindo algo prestes a acontecer. Em um borrão, Matel pivotou e atirou baixo. A bala rasgou o joelho de Roberto com precisão cirúrgica. Roberto gritou, sua perna dobrando. Enquanto caía, seu braço agitou-se amplamente e o cano da arma deixou a cabeça de Helena por um instante. Matel avançou. Ele cruzou o espaço em 2 passadas e bateu. O pulso de Roberto contra o batente da porta, a pistola caiu do aperto do traidor. Roberto desabou no chão, agarrando seu joelho estilhaçado e praguejando em agonia. Matel chutou a arma para longe e apontou sua própria pistola para a cabeça de Roberto. Ele estava respirando com dificuldade, a raiva pulsando em suas veias. Roberto olhou para cima, suor escorrendo por sua testa, mas ainda desafiante. Acabou, Matel disse, voz como pedra. Helena, tremendo mas livre, moveu-se para trás de Matel, longe do alcance de Roberto. Não o mate, ela gritou de repente, agarrando o braço de Matel. Matel, não, por favor. Apesar de tudo, ela não conseguia suportar vê-lo cometer um assassinato a sangue frio. A mandíbula de Matel se contraiu. Seu dedo estava no gatilho. Nada seria mais fácil do que acabar com Roberto Veresse agora mesmo. Seu mentor, transformado em traidor, olhou para ele com uma mistura de medo e rancor, desafiando-o a fazê-lo. Lentamente, agonizantemente, Matel afrouxou o dedo do gatilho. Ele soltou uma respiração que não percebeu que estava prendendo. Não, ele disse baixinho, quase para si mesmo. Não assim, ele guardou a pistola. Em vez disso, ele agarrou Roberto pela gola e o puxou para cima, batendo-o contra a parede. Roberto gemeu. A luta havia saído dele enquanto o sangue escorria de seu joelho arruinado. Matel inclinou-se, voz baixa e mortal. Você apodrecerá em uma cela por isso, ele rosnou. Eu quero você vivo para que possa assistir. Tudo o que você tentou roubar desmoronar em nada. Roberto deu uma risada quebrada e amarga, mas não disse nada. 2 dos soldados de Matel correram. Então, Marco entre eles. Eles seguraram Roberto, rapidamente amarrando suas mãos com abraçadeiras. Roberto desabou entre eles, derrotado. Ambulância está a caminho para ele, Marco murmurou. Devemos sair, chefe. A polícia chegará a qualquer minuto. Matel assentiu bruscamente. Leve-o e certifique-se de que a polícia obtenha aquela gravação de sua confissão. Marco exibiu um sorriso raro. Faremos. Enquanto Roberto era arrastado, gemendo, Matel correu para Helena. Ela estava encostada na mesa para se apoiar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena, ele sussurrou gentilmente, pegando o rosto dela em suas mãos. Seus polegares enxugaram suas lágrimas. Mateu. Ela soluçou, alívio e sobrecarga em sua voz. Então ela estava em seus braços e ele a segurava firmemente contra ele.
Você veio por mim, ela conseguiu, abrindo um sorriso choroso contra seu ombro. Sempre, ele murmurou em seu cabelo. Ele fechou os olhos. Uma imensa onda de gratidão o invadiu. Ela estava quente e viva em seus braços. Eu te peguei. Você está segura agora. Lá fora, luzes azuis e vermelhas fracas piscaram pelas janelas do armazém. Polícia e paramédicos chegando. Matel sabia que eles precisavam sair, mas por mais um momento, ele apenas segurou Helena perto, tranquilizando-se de que ela estava realmente ali. Ele finalmente se afastou, encontrando os olhos dela. Você está machucada? Ele perguntou, seu olhar percorrendo suas contusões com preocupação. Elelanena balançou a cabeça, apenas um pouco maltratada. Ela conseguiu uma risada trêmula. Já tive pior de saltos estiledo. Apesar de si mesmo, Matel sorriu. Deixe para Helena encontrar humor agora. Ele gentilmente desamarrou a corda ainda pendurada em seus pulsos. Ela fez uma careta esfregando onde eles haviam esfregado. Obrigado, ela sussurrou, olhos brilhando. Você salvou minha vida. A garganta de Matel o apertou. Na verdade, ele disse suavemente, foi Sofia quem salvou nós dois. Ao mencionar a filha deles, Helena ofegou, de repente frenética. Sofia, onde ela está? Ela está bem? Matel pegou a mão dela tranquilizadoramente. Ela está segura. Ela conseguiu escapar e me avisou sobre a bomba. Bruno a tem. Nós nos juntaremos a eles agora. Os joelhos de Helena quase cederam de alívio. Oh, graças a Deus! Oh, graças a Deus! Ela apertou a mão no coração, fechando os olhos brevemente em agradecimento silencioso. Policiais entraram cautelosamente no armazém, armas em punho enquanto Matteo guiava Helena para fora. Mas um casal de detetives conhecidos em sua folha de pagamento o reconheceu e recuou, observando a cena cansadamente. Na confusão de múltiplas cenas de crime, Matteo escapou com Helena antes que alguém pudesse detê-los. Momentos depois, Matteo e Helena estavam na parte de trás de um SUV seguro dirigido por um de seus homens leais. Enquanto eles aceleravam do Pier 39, Helena se agarrou ao braço de Matteo como se temesse que ele fosse desaparecer. Ele manteve um braço protetoramente em seus ombros durante toda a viagem, sentindo seu calor. Nenhum dos dois falou muito. Nenhuma palavra poderia capturar o que eles acabavam de sobreviver. Quando o SUV parou em uma modesta casa segura suburbana pouco antes do amanhecer, a porta da frente se abriu. Sofia estava na varanda embrulhada em um cobertor, sua pequena silhueta iluminada pela luz matinal. No instante em que Helena saiu do carro, Sofia desceu os degraus correndo. Mamãe! Ela chorou, voz falhando de alegria. Helena correu para encontrá-la. Ela caiu de joelhos na grama orvalhada a tempo de pegar Sofia, enquanto a menininha se atirava nos braços de sua mãe. Oh, eu estou aqui, eu estou aqui. Helena soluçou, cobrindo o rosto de Sofia com beijos e passando as mãos por ela para verificar se havia ferimentos. Você está machucada? Deixe-me ver você. Eu estou bem, mamãe. Sofia riu através de lágrimas felizes, enquanto Helena se preocupava com seus pés enfaixados e contusões. Helena pressionou beijos suaves em cada arranhão. Ela repreendeu Sofia suavemente por correr descalça para o perigo mesmo enquanto sorria através de suas lágrimas. Sofia apenas abraçou sua mãe mais forte, radiante agora que estavam juntas. Matteo se aproximou delas lentamente, coração cheio a ponto de explodir. Sofia o notou e seu rosto se iluminou. Ela gentilmente se afastou de Helena e pegou a mão de sua mãe. Mamãe, está tudo bem. Matteo nos salvou. Ela disse como se o apresentasse. Helena se levantou, mantendo um braço em torno de Sofia, seus olhos escuros fixos nos de Matteo. Por um momento, eles simplesmente se olharam, 1000 palavras não ditas passando entre antigos amantes. Então Helena preencheu a lacuna e jogou seu braço livre em torno de Matteo, puxando-o para um abraço ao lado de sua filha. Matteo fechou os olhos,
envolvendo um braço na cintura de Helena e o outro nos pequenos ombros de Sofia. Ele os segurou como se nunca os fosse soltar. Sofia estava aconchegada calorosamente entre seus pais, guinchando de surpresa com o abraço em grupo, então rindo feliz. Você voltou para nós. Helena sussurrou contra o peito de Mateo, sua voz espessa de emoção. Mateo beijou o topo da cabeça dela. Eu sempre voltarei. Ele prometeu, sua voz silenciosamente feroz. A uma distância discreta, Bruno encostou-se ao SUV, observando a reunião com um sorriso tênue. Seu trabalho estava feito. Ele encontrou o olhar de Mateo e deu um aceno respeitoso antes que ele e os outros homens se afastassem para dar privacidade à família. Antes de partir, Bruno apertou a mão de Mateo firmemente. Fico feliz que esteja tudo bem, chefe. Ele disse baixinho, alívio evidente em seus olhos. Mateo apertou o ombro de seu velho amigo em gratidão. Eu não poderia ter feito nada disso sem você. Bruno, obrigado. Bruno deu um pequeno aceno e um raro sorriso. Sempre, chefe. Com isso, ele e os outros se despediram, desaparecendo na cidade que despertava. Dentro da casa segura, a esposa de Bruno havia arrumado cobertores e chá quente. Helena e Sofia se aninharam no sofá, nunca se soltando. O brilho suave do amanhecer filtrava pelas janelas cortinadas, enquanto mãe e filha conversavam suavemente. Helena tranquilizando-se de que Sofia realmente estava ilesa, e Sofia recontando animadamente como ela havia se esgueirado para a garagem de Mateo. Mateo silenciosamente informou Bruno, pela última vez no telefone, confirmando que Roberto estava sob custódia e que a situação de Rossi seria desarmada. Enzo já havia repudiado as ações de Roberto. Notícias da traição de Roberto logo reverberariam pelo submundo, enviando ondas de choque entre amigos e inimigos. A traição do confiável concierge de Don Duca se tornaria um conto de advertência em todo o negócio de bastidores. Mas Mateo descobriu que não se importava mais com os sussurros do submundo. Tudo o que importava de agora para era a mulher ferida apoiada nele, e a menininha olhando para ele como se ele fosse seu herói. Quando Helena e Sofia finalmente se separaram do abraço, Helena chamou Mateo com um sorriso caloroso. Sofia se contorceu do colo da mãe e correu para Mateo, praticamente o atacando com um abraço em suas pernas. Ele riu e a pegou em seus braços. Sofia se afastou ligeiramente e olhou entre seus pais. Isso significa que somos uma família novamente? Ela perguntou com uma voz pequena e esperançosa. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Mas eram lágrimas felizes agora. Ela afastou o cabelo de Sofia carinhosamente. Sim, Mamore, estamos juntos. Somos uma família. Mateo sentiu algo em seu peito que estava apertado por anos. Finalmente relaxar. Ele encontrou o olhar de Helena por cima do ombro de Sofia. Se você me tiver, ele acrescentou suavemente. Helena respondeu inclinando-se e beijando-o gentilmente ali mesmo com a filha nos braços. Sofia riu e cobriu os olhos, como qualquer criança faria ao ver seus pais se beijarem. Lá fora, os pássaros começaram a chilrear nas árvores, enquanto o mundo continuava girando, alheio à noite de sangue e fogo que esta pequena família havia suportado. Naquela sala de estar tranquila, nada mais importava. Os primeiros raios dourados do nascer do sol espreitaram pela janela da casa segura, enquanto Mateo estava sentado com Sofia dormindo em seu colo e Helena descansando em seu ombro. Naquele amanhecer tranquilo, o chefe da máfia que vivera pela violência sentiu algo dentro dele se consertar. Ele beijou suavemente o cabelo de sua filha, indescritivelmente grato. Sofia havia salvado não apenas sua vida, mas também a bondade em seu coração. Nada do derramamento de sangue ou traição de ontem importava agora. Seu império, seu poder, nada disso se comparava a esta peça frágil e preciosa. O que quer que o futuro reservasse, Mateo silenciosamente prometeu que faria qualquer coisa para proteger sua família e mantê-los seguros.
Ele o segurou perto enquanto a luz da manhã banhava o quarto, finalmente permitindo-se sentir humano novamente. Horas atrás, ele havia enfrentado a morte e a traição. Agora, com esses dois seguros em seus braços, Barra se sentia verdadeiramente vivo. Ele era um pai, ele era amado. E pela primeira vez em muito, muito tempo, e Alex